Guerreiro, e hoje a gente está aqui para mostrar as opções que você tem quando você vai criar uma nova máquina virtual. Então, clicando aqui na opção Create New Virtual Machine, a gente tem as duas opções típica e personalizada. Eu sempre recomendo que utilize a opção personalizada para você ter mais controle sobre as configurações que sua nova máquina virtual vai ter. Embora com o tempo isso aqui fique menos importante, porque você utiliza essa opção quando você está criando uma máquina que você não tem ainda um padrão, né? Uma máquina que é diferente da máquina típica do seu ambiente, porque em geral você vai querer criar máquinas a partir dos templates que você criou, que você definiu previamente, que a gente vai falar mais adiante. Mas para poder ter um template eu preciso ter uma máquina virtual primeiro. Então é importante a gente conhecer as opções aqui quando você vai criar uma nova máquina virtual, para que depois então você possa transformar ela num template e possa usar ela como base para novas máquinas virtuais, simplificando o processo. Então a primeira vez que você vai criar uma máquina virtual, é importante você marcar essa opção aqui personalizado para ver todas as configurações possíveis. Tá? Então a gente tem aqui o nome da máquina virtual. Vamos colocar aqui VM1. Esse nome obviamente que você fica a critério do padrão que você utiliza aí na sua empresa. Depois ele indica aqui para a gente os locais de armazenamento que estão disponíveis, né? Como nesse caso a gente está num host, né? Num hypervisor que só tem um disco, então a gente tem aqui um único local de armazenamento, que é o disco local desse hypervisor. Se a gente tivesse outros dispositivos de armazenamento aqui conectados, um storage, por exemplo, né? Você teria mais opções. E tivesse mais hosts também, você teria mais opções. Nesse caso aqui a gente só tem um host, então ele só dá uma opção. Isso aí é meio que óbvio. Aqui a gente vê a capacidade da unidade de armazenamento, o espaço que já está provisionado, né, o que está livre, o tipo desse sistema, isso aqui é importante, né, saber se essa versão do sistema de arquivos desse dispositivo está atualizado ou não. Então a gente vai falar mais sobre isso quando falar de storage. E outra informação importante é essa aqui, ó. Esse dispositivo, como ele é um disco local de um host, ele está acessível por um único host, o que significa que ele não vai garantir para você tolerância à falha, por exemplo. Ou seja, no caso de falha desse host, essa máquina virtual ela vai falhar junto, né? E você só vai conseguir recuperar essa máquina virtual quando esse host for recuperado, ou através de um backup, né? Claro. Aqui a gente tem informação importante também, que é a versão da máquina virtual que vai ser usada. O hardware virtual ele é versionado. O que significa isso na prática? As características do hardware virtual da máquina que você cria, ela depende da versão do VMware que você está usando, né, da versão da suíte. Então, atualmente, no SX, no vSphere 5, a gente tem a versão da máquina virtual 8. Né? Ou seja, é essa versão que me garante, por exemplo, acesso a recursos 3D, suporte a sistemas operacionais mais recentes. Por quê? Porque esse hardware virtual tem características que permitem que os sistemas operacionais mais modernos reconheçam esse hardware virtual de uma forma mais, digamos, mais adequada, permitindo otimizar a operação da máquina virtual e suportar uma quantidade maior de recursos e de sistemas operacionais. Então essa versão aqui é muito importante. Se você tiver versões anteriores, né, dos hosts no seu ambiente, é interessante você usar as versões equivalentes aqui. Então, por exemplo, se você tem algum host que ainda está com SX e 4, né, da versão 4 no seu ambiente, é interessante você marcar aqui a opção da máquina virtual versão 7, para garantir que essa máquina virtual vai poder rodar naquele host mais antigo. Se você deixar a versão 8, essa máquina virtual ela só vai ser compatível com hosts que tem a partir da versão 5 da suíte. Okay? Isso aqui é muito importante. Aqui também tem outra opção interessante, né? Você pode dizer que tipo de sistema operacional você pretende instalar nessa máquina. É importante dizer que esse assistente aqui ele não faz a instalação do sistema operacional. A gente está criando, na verdade, as definições da máquina virtual. A instalação do SO vem depois, né? Então, nesse momento é importante você dizer corretamente o sistema que vai ser instalado, porque isso vai determinar algumas configurações da máquina virtual que vão tornar mais fácil, né, ou mais eficiente a instalação daquele sistema operacional. Por exemplo, recomendações de memória, de disco, de
de rede e por aí vai. A gente vai mostrar isso adiante. Então, por exemplo, aqui no caso eu pretendo instalar um Linux, né? Um Ubuntu 64. Tá? Então, o que vai acontecer com isso? Ele vai me sugerir aqui algumas configurações adequadas para esse tipo de sistema. Tá? Aqui na parte de processadores, isso aqui é uma coisa interessante também, até a versão 4 do VMware, você só conseguia dizer a quantidade de processadores. Agora você consegue dizer a quantidade de processadores e a quantidade de núcleos. O que significa isso? Se você vai instalar um sistema na máquina virtual que lida melhor com máquinas que tenham vários núcleos, né, e poucos processadores, você pode refletir isso aqui. E vice-versa, ou seja, se você tem um sistema que ele trabalha melhor com máquinas que tenham vários processadores, então você pode cadastrar aqui vários processadores e cada processador com um núcleo só. Por que isso aqui é importante? Até por questão do licenciamento. Por exemplo, existem softwares, né, que são licenciados por processador, né, e outros que são licenciados por núcleo. Então você pode usar isso aqui, por exemplo, para adequar a configuração da máquina virtual à configuração, né, e ao licenciamento do software que você está rodando. Tá? Então você pode aqui colocar até a quantidade máxima de processadores do host, no caso aqui é 2, e até a quantidade máxima de núcleos do host, que também é 2. Tá? Então essas seriam as possibilidades para esse host, ou seja, essa configuração aqui é dependente da capacidade de processamento do host, né? A quantidade de processador e a quantidade de núcleos do host. Aqui a sugestão que ele dá de memória, né? Então observe que a configuração recomendada de memória para essa máquina é 1 GB, né? Mas você pode aqui, por exemplo, clicando aqui, indicar que você quer configurar o mínimo ou o máximo de memória possível para essa máquina virtual. Tá? Eu, na verdade, não quero nem o mínimo nem o máximo. Eu vou colocar aqui 512. Tá? Para não ficar nem... Como é um Linux simples, não vai ficar nem pesado, nem sobrecarregado, nem vai ter recurso desperdiçado também. Aqui a gente tem outra configuração importante, né? Quantas interfaces de rede você vai querer nessa máquina virtual, a que rede ela vai pertencer, a gente vai mostrar como é que você configura as redes do seu ambiente quando falar da parte de rede mais adiante, né? E aqui a informação, a configuração mais importante, né? Ou seja, que tipo de interface ele vai usar. Essa interface VMXNet 3 ela é a mais eficiente em termos de desempenho. Tá? Então sempre que você puder colocar essa interface, você deve fazer isso. Porém, ela não é a mais indicada para Linux por uma questão de compatibilidade. Tá? Por isso que ele sugere aqui a E1000 no caso do Linux, porque esse tipo de interface é mais tranquilo de ser detectada pelos sistemas Linux. Mas se você tivesse aqui uma máquina Windows, seria recomendado você colocar a VMXNet 3, que é a versão mais recente, é assim, digamos, a interface com melhores características de desempenho, com suporte a alguns recursos para otimização do tráfego, tá? E que você vai ter o melhor desempenho de rede nessa máquina. Mas quando você tiver algum tipo de problema usando a placa do tipo VMXNet, aí você utiliza a placa do tipo E1000, né, para garantir a compatibilidade. A controladora SCSI segue a mesma lógica, né? Ou seja, aqui ele está recomendando o tipo de controladora que é mais adequado para sistemas Linux. Né? Se fosse um sistema Windows, ele poderia sugerir aqui outro tipo de configuração. Tá? Como a gente está falando de Linux, ele sugeriu aqui o LSI Logic paralelo. E você percebe logo aqui que o Bus Logic paralelo não é recomendado para esse tipo de sistema operacional. Então você pode escolher entre essas 3 opções. E eu posso dizer o seguinte, o paralelo ou o SAIS, né, o Serial SCSI, são tranquilos, mas esse para virtual aqui também depende de uma configuração do sistema operacional da máquina virtual, porque o para virtual é aquele tipo de virtualização onde o sistema operacional sabe que ele está virtualizado. Isso garante maior desempenho, mas isso também requer uma configuração mais detalhada, né, requer algumas configurações no sistema operacional para que ele consiga trabalhar dessa forma. Por isso é importante ter cuidado antes de preparar o ambiente, né, antes de configurar antes de fazer esse tipo de configuração aqui para usar para virtualização. Okay? Aí a gente vai criar um novo disco. Você tem a opção de utilizar um disco existente, se isso aqui for uma nova máquina virtual que você está recriando porque ela deu algum problema, por exemplo. Isso é muito raro, né? Mas eu já passei por algumas situações onde eu precisei
recriar uma máquina virtual e reutilizar os discos porque a configuração da máquina virtual foi corrompida por alguma razão, por algum problema no ambiente. Mas isso é muito raro, então em geral você não vai precisar utilizar essa opção de usar um disco existente, né? Usar um disco, o disco ficou lá, mas a configuração da máquina virtual foi perdida. Isso é muito raro. E você pode também não querer criar um disco, sei lá, de repente você vai dar boot por um CD, né? É uma máquina de quiosque, então você vai dar boot por um CD para abrir uma tela padrão e tal, sempre a mesma, e vai evitar que sejam gravados dados de forma permanente, enfim. Mas vamos aqui com criar um novo disco, que é o mais comum. Vou criar um novo disco, aqui ele também já sugere um tamanho de disco adequado para aquele sistema operacional que eu falei lá, né? E aqui vem outra configuração muito importante, né? Você pode criar um disco dinâmico ou um disco estático, né? Pré-alocado. Então o disco do tipo TIC ele é pré-alocado, significa que o espaço todo daquele disco, o tamanho todo vai ser ocupado a partir desse momento, ou seja, desde a criação da máquina virtual. E o TIM, que é o disco dinâmico, ele só vai ser alocado à medida que for usado, ou seja, à medida que a máquina virtual for sendo ocupada com arquivos, né, novos arquivos forem copiados, novos dados forem criados, aí sim o disco vai crescendo de tamanho. Essa opção é muito interessante porque ela economiza espaço, né, mas ela requer alguns cuidados porque você pode, como a gente já falou lá no início do curso, né, você pode ter problemas de dificuldade de controle do ambiente, porque você pode ter aqui várias máquinas que não ocupam o espaço que é possível, né, ocupar. E se você tiver muitas máquinas virtuais com discos dinâmicos, você aumenta o risco de ter problemas de espaço numa situação de aumento do uso do espaço na máquina virtual. E aí, se você preferir, a gente falou mais sobre isso, a gente detalhou o problema lá no início do curso, quando a gente falou desse recurso de provisionamento dinâmico. Então, você pode voltar lá para aquele vídeo e dar uma conferida. Mas o fato é que você deve usar o disco dinâmico com cuidado, ok? Mas não estou contraindicando não, tá? Só é importante você ter a noção do que isso aqui significa, você usar um disco dinâmico que vai crescer à medida que for usado. Tá? Mas você pode usar, deve usar, é um recurso útil, mas requer alguns cuidados. Você pode armazenar esse disco no local padrão, que é aquele armazenamento que a gente escolheu lá no início do assistente, né? Ou você pode especificar outro, tá? Você pode alterar aqui nesse momento. Aqui informa o tamanho. Outra coisa importante, né? O disco estático pré-alocado ele pode ser lazy zeroed ou eager zeroed. O que é isso? O lazy é o preguiçoso. Então, ou seja, quando você tem um disco estático, a VMware recomenda que sejam gravados zeros em todos os blocos do disco. Para quê? Para que você tenha o disco efetivamente limpo, digamos assim, e isso facilita a utilização de algumas funcionalidades avançadas da suíte, como por exemplo a tolerância a falhas. Ela exige que você tenha um disco zerado. Tá? E algumas outras operações também recomendam que você faça isso. Aqui a questão aqui ele vai zerar agora, nessa opção IGA, né? Ou seja, assim que eu mandar criar essa máquina, ele já vai criar um disco de 16 GB e vai gravar zeros nele até o final. Ou ele vai gravar de forma preguiçosa, ou seja, ele vai gravando aí aos poucos, com calma, aí, né? Vai levar um tempo maior, mas lá adiante ele vai conseguir gravar zeros em todo o disco. A opção recomendada quando você cria discos estáticos é a lazy, né? A preguiçosa, justamente para você não gerar um impacto grande no ambiente, né? Principalmente no subsistema de I/O, né? De armazenamento. Então você não vai gerar uma operação aqui de escrita de zeros sucessivos que pode sobrecarregar o seu sistema de armazenamento e gerar até um impacto negativo em outras máquinas virtuais. Então você marca essa opção preguiçosa aqui, que ele vai fazer uma gravação de zeros, digamos, mais light, né? Não tão pesada. Ou usa a opção de disco dinâmico, que aí realmente ele vai gravar só o que for efetivamente utilizado pela máquina virtual, à medida que for utilizado. Não vai preencher um disco inteiro dessa capacidade aqui com zeros. Okay. Aqui ele também sugere o tipo de controladora, né? Hoje em dia não se usa mais IDE, né? É uma coisa ultrapassada, então obviamente que você deve usar o padrão SCSI. Ele também dá essa opção aqui de usar discos independentes, mas a gente em geral não utiliza esse tipo de disco, porque esse tipo de disco ele não suporta snapshots.
E snapshots são um recurso muito útil para você, somente para você fazer testes, né, e recuperar situações anteriores em caso de falha da máquina virtual. O próprio processo de backup utiliza snapshots, e por isso o disco independente ele só deve ser utilizado se você tiver realmente necessidade, como em algumas situações onde você precisa, para efeito de auditoria, armazenar de forma persistente os dados, né? Então o disco vai ser armazenado, toda alteração vai ser gravada de forma definitiva e não pode ser desfeita, né? E então você deve ter cuidado ao utilizar esse tipo de disco e só utilizar se for realmente necessário, tá? Em geral a gente não utiliza discos independentes. Então, finalizada aqui a configuração, concluído o assistente, temos aqui o resumo das configurações feitas, né? E aí é só finalizar e temos aqui a nossa máquina virtual criada. Observe que o processo é muito simples, muito rápido, justamente porque isso aqui é só a criação de um container, né? Ou seja, é a criação de um padrão, de um conjunto de configurações, e agora que a gente vai fazer a instalação do SEO, né? Então, na hora que eu mando aqui, por exemplo, ligar essa máquina virtual, vocês vão observar aqui através da console que nada acontece, né? Ele vai procurar aqui um dispositivo de boot, mas esse dispositivo de boot não existe. Por quê? Porque simplesmente essa máquina virtual, ela, né, foi criada a configuração dela, mas eu não apontei ela para uma instalação de um sistema operacional. É isso que a gente vai fazer aqui agora, através dessa opção, né? Você conecta aqui um arquivo ISO. O que vai acontecer agora? Isso aqui é meio chato, porque quando você reseta a máquina, ou seja, reinicia, ele automaticamente desconecta as unidades de DVD e CD, justamente para evitar que o sistema debute por essas mídias, né? Mas na realidade o que a gente quer é justamente que ele inicie por lá. Mas aqui ele não está funcionando. Outra alternativa é a gente clicar aqui nas configurações da máquina virtual e você tem aqui a opção de aqui. Você pode selecionar essa opção aqui para entrar na BIOS. Isso aqui é muito útil porque faz com que a gente possa entrar na BIOS aqui na inicialização da máquina para mais facilmente configurar aqui o boot. Que agora sim, tô vendo, configurei aqui para ele dar boot pelo CD. Agora eu acho que ele vai inicializar a instalação realmente do SEO. Pronto. Agora sim. Então aqui agora a gente tem a instalação do sistema operacional inicializado através do CD aí da própria máquina onde eu estou utilizando o cliente, né, o VSphere Client. Algumas configurações importantes da máquina virtual, né? Quando você clica com o botão direito de Settings, ele traz aqui as configurações de hardware da máquina, né? A gente acaba percebendo aqui que você tem alguns dispositivos que não são, digamos, tão úteis, como por exemplo disquete, né? Mas ele traz por padrão. Então, às vezes, quando eu lembro, eu gosto de remover isso aqui, porque eu acho que não acrescenta nada, né? Só atrapalha.
Então você pode tirar algumas coisas, né? Pode querer tirar. Além disso, você pode adicionar também dispositivo de hardware, que como a máquina está, para todos os efeitos, ela está ligada, né? A gente tem uma instalação de SO rolando ali. Então a gente só tem aqui disponíveis algumas opções, que são justamente aqueles dispositivos que você pode adicionar a quente, digamos assim, né? São dispositivos que você pode adicionar com a máquina virtual em funcionamento, né? Então você pode adicionar dispositivos USB, você pode adicionar interface de rede, você pode adicionar discos ou dispositivos SCSI. Por exemplo, uma vez eu precisei usar essa opção aqui de adicionar o dispositivo SCSI para conectar uma unidade de fita numa máquina virtual, tá? Não é um processo trivial, mas na verdade eu acabei não conseguindo fazer funcionar do jeito que a gente queria, mas isso aqui pode ser útil se tiver algum dispositivo, digamos, não convencional, né? Tipo uma unidade de fita que você precisa conectar naquela máquina virtual. Então isso é possível, tá? E USB, interface de rede e disco HD, né? É autoexplicativo. Então você seleciona aqui o dispositivo, avança, diz qual é o tipo de interface e tal, se for um disco, por exemplo. Ele vai apresentar aqui algumas opções, criar um disco, usar o que já existe e tal. E você pode adicionar isso a quente. Os demais tipos de dispositivo, né, ou seja, esses outros todos aqui, ó, porta serial, paralela, disquete, CD, PCI, etc., você só pode adicionar com a máquina desligada. Então você precisa desligar a máquina virtual primeiro, para depois adicionar um componente desse. Por exemplo, se você tem no seu ambiente um hard lock, né? Algumas soluções de software exigem que você tenha um hard lock o tempo todo conectado lá. O que você faz? Você conecta esse hard lock no host e depois você vem aqui e adiciona a porta serial ou paralela, conforme o caso, ou até USB, né, dependendo, do host nessa máquina virtual para que ele reconheça que existe um hard lock lá e a aplicação funcione. Okay? Além disso, você pode indicar aqui qual vai ser o comportamento, né, de alguns dispositivos, né? Você pode alterar aqui a rede, por exemplo, dinamicamente. Isso aqui é importante você ter cuidado, porque isso pode gerar perda de conectividade na máquina, se você mexer nisso aqui com a máquina ligada. Então tem que ter cuidado. Você pode fazer uma série de configurações com a máquina ligada. O DVD, se ele vai apontar para um dispositivo cliente, foi o que a gente usou aqui para fazer a instalação, ou vai usar o DVD do host, ou vai usar um arquivo ISO. Aqui também o tamanho do disco você pode aumentar dinamicamente, diminuir não, mas aumentar sim. E as demais configurações de memória CPU e vídeo, você percebe que ele não permite modificar, tá? Bom, aqui a gente tem também algumas opções, só que são opções bem interessantes e úteis em algumas situações, né? Por exemplo, aqui você pode mudar o nome da máquina virtual, isso aqui não é muito, não tem nada demais. Agora tem uma informação importante aqui, que é o seguinte: esse nome da máquina virtual não é o nome dentro da instalação da máquina virtual. Ou seja, se você tem um servidor que se chama AD1, você mudar aqui para AD2 não vai fazer o nome da máquina mudar dentro do sistema operacional. Isso aqui é só um nome dentro do VMware, ou seja, é um nome de exibição da suíte, tá? Para efeito de gerenciamento do ambiente virtualizado. Isso aqui não altera a configuração interna do sistema operacional. Isso é importante. VMware Tools. Aqui você consegue configurar o comportamento do VMware Tools, que é um software que você deve instalar em toda a máquina virtual quando você utiliza a solução da VMware, porque ele otimiza o desempenho das operações de vídeo, né, interface de teclado, mouse. Fica bem mais fácil de você manusear a console da máquina virtual, por exemplo. Fica bem mais eficiente e mais fácil de usar. Além de você permitir que você tenha um controle da máquina, como, por exemplo, desligar, suspender, reiniciar de uma forma mais correta, digamos assim, sem causar nenhum tipo de prejuízo, nenhum tipo de erro no sistema operacional. Aqui também duas configurações importantes. Uma que você deve marcar, que é essa aqui, checar e atualizar o VMware Tools durante o boot. Tá? É sempre importante você ter a versão mais nova do VMware Tools. E se você marcar essa opção, cada vez que você der boot na máquina virtual, ele vai checar isso automaticamente. E essa aqui que você não deve marcar, tá? Exceto em casos muito específicos, mas em geral você não deve marcar essa opção,
porque ele faz com que você sincronize a hora da máquina virtual com o host, e a hora do host ela pode estar em modo UTC, que é o padrão. Isso vai gerar problema de sincronização de horário para você, e obviamente que você não quer isso. Então não é recomendado fazer essa configuração aqui. Aqui a gente tem ainda algumas configurações de aceleração, enfim, aqui você pode controlar o comportamento daquele bit non-execute da BIOS, para efeito de segurança, embora na prática a gente não o utilize, na maioria dos casos. Se o sistema operacional da sua máquina suportar, né, conexão de memória ou CPU hot plug, ou seja, a quente, né, você adicionar memória e CPU a quente, você pode habilitar isso aqui. Observe que ele está cinza porque só pode mexer nessa configuração se a máquina estiver desligada. Aqui você pode forçar ele a entrar na BIOS, como a gente fez, né, para poder alterar a configuração lá de ordem de boot para conseguir instalar a partir do CD e DVD. Se você utilizar FabChannel nessa máquina virtual, você pode também configurar aqui, fazer algumas configurações de WWN e tal, mas em geral a gente deixa a configuração, né, de fibra no host e não na máquina virtual. Aqui é o tipo de virtualização que você está usando, né, é uma configuração avançada, em geral a gente deixa em modo automático, ele se resolve, a menos que você tenha algum problema e seja orientado a mudar isso, é indicado que você deixe em modo automático mesmo. E você pode determinar a localização do arquivo de swap dessa máquina virtual, você pode alterar também. E aqui é a parte de recursos, onde a gente pode definir prioridades, né, de CPU, memória e disco para controlar o desempenho da máquina virtual. Então aqui você pode, por exemplo, fazer uma reserva de uma quantidade de recursos de CPU para essa memória, para essa máquina virtual, desculpe, para garantir que ela sempre vai ter aquele recurso disponível para ela. Você pode fazer reserva de memória também. Você pode aumentar a prioridade de acesso ao disco dessa máquina virtual. Tá? A gente vai falar mais sobre isso quando falar de Resource Pools. Tá? Essa aqui é uma configuração equivalente à do Resource Pool. E na prática você não deve usar essa configuração individualizada por máquina virtual. Você deve fazer uma configuração de um Resource Pool que define as prioridades de acesso a recurso. E através desse Resource Pool você distribui as máquinas virtuais. Tá? Mas a gente vai falar mais sobre isso adiante. Então perceba que você tem uma série de opções que permitem controlar em detalhes o comportamento da máquina virtual. Né? Com isso você consegue realmente definir o comportamento que você quer para aquele sistema virtualizado e garantir um desempenho, né, e um conjunto de características adequado para que sua aplicação funcione da melhor forma. Okay? Então pessoal, era isso que a gente queria falar para vocês hoje.